Esse vídeo aqui tratará sobre aplicações dos números completos na engenharia elétrica e foi produzido pelos alunos do Senai Cimatec, Eduardo Almeida e Felipe Mó. Bom, primeiro a gente tem que saber de onde surgiram os números completos. A gente pode, por exemplo, pegar esse exemplo aqui, essa equação do segundo grau, e achar as raízes dela, normalmente com delta e baixa. A gente vai achar que o x vale menos 3 mais ou menos raiz de menos 1. Antigamente, essa equação do segundo grau era dada como 100 raízes, justamente por causa desse raiz de menos 1. Só que os matemáticos decidiram, então, chamar esse menos 1 de j, que é o número imaginário. A gente tem, então, essas propriedades aqui. Aqui são alguns exemplos bem simples de números complexos, e analisando eles, a gente pode perceber que todos eles possuem esse formato aqui. Um z, um número imaginário, é um alfa mais um beta j, e o seu conjugado de z, alfa menos beta j. Eles podem ser representados em dois eixos, um eixo real e imaginário, que vai ser muito útil para a gente encontrar a forma polar deles. A forma polar, embora pareça um pouquinho mais complexa, ela geralmente é muito mais utilizada, muito mais útil para alguns problemas, porque ela relaciona o número ao seu módulo, que é a distância da origem até o número, até o ponto, e o ângulo formado. Então, o módulo magnitude pode ser calculado por Pitágoras e o ângulo de fase pelo arco tangente do beta sobre o alfa. Sendo assim, essa é a forma trigonométrica ou forma polar do número complexo. A gente tem também as equações de Euler, que são muito úteis e relacionam senos e cossenos a exponenciais. Uma aplicação interessante para os números complexos na engenharia elétrica é a representação de sinais por série de Fourier. Na disciplina Sinais C+1, usa-se a série de Fourier para representar sinais periódicos de nível discreto e contínuo. As aplicações mais comuns são a análise de interação entre esses sistemas e sinais e a avaliação numérica de propriedades de um sinal ou comportamento de um sistema. Para melhor entendimento, vamos realizar um exercício, o qual diz: determine o coeficiente da série de Fourier e em seguida obtenha a magnitude e a fase. Considere o sinal dado abaixo, que é x de t igual a seno de ômega 0t. Bom, a representação complexa do seno de ômega 0t é essa daqui. Porém, no lugar do i usou-se o j. Isso porque em circuitos, em sinais de sistemas ou outras disciplinas do curso de elétrica, tem uma unidade chamada intensidade de corrente elétrica, que também é representada pela letra i. Então, para evitar confusão, colocou-se o j em seu lugar. O primeiro passo para resolver essa questão é achar os coeficientes da série de Fourier na forma polar, que através dos cálculos encontrou que seria o A1 menos J sobre 2 e o A menos 1 J sobre 2. E, para calcular a magnitude, calcula-se o módulo de cada um desses coeficientes. E aí, no caso do módulo de A1, com a parte real é 0, ficaria 1 meio, e a parte imaginária, 1 meio também, de forma que o gráfico ficasse desse jeito. Já a fase, você fazendo um gráfico ou por contas, você percebe que o valor da fase no A1 é menos π sobre 2 e a fase no A menos 1 é π sobre 2, de forma que o gráfico da fase fica dessa maneira. Assim, você percebe uma das grandes aplicações dos conteúdos de números complexos, que é o cálculo da fase de um número complexo e da magnitude dele, que é muito usada. Bom, uma outra aplicação muito importante na engenharia elétrica para os números complexos são os circuitos RLC. Circuitos RLC basicamente são circuitos formados por uma fonte, resistores, indutores e capacitores. Neste caso, a gente vai considerar x de t uma tensão de uma fonte, um sinal de entrada, e y de t a corrente que passa pelo circuito, que vai ser o sinal de saída que a gente está interessado em obter. Bom, para obter esse valor da corrente no circuito, a gente vai utilizar a lei de Kirchhoff, que neste caso diz que o somatório de todas as tensões em um circuito de malha fechada é igual a zero. A gente sabe também que essas aqui são respectivamente as equações para a tensão no resistor, a tensão no indutor e a tensão no capacitor. Então, a gente pode facilmente montar essa equação com derivada integral. E se a gente diferenciar ela em ambos os lados e errar um pouquinho, a gente vai ter essa equação aqui.
Bom, isso aqui é uma EDO de segunda ordem. Neste exemplo, a gente vai estar interessado apenas em obter a resposta natural do sistema. O que é isso? Resposta natural, matematicamente, é apenas a solução homogênea da EDO. Fisicamente, quer dizer que a entrada vai ser igual a zero, ou seja, este x de t a gente vai considerar como igual a zero. A gente pode, então, montar a equação auxiliar, resolver ela utilizando Bhaskara até aqui. Bom, a partir daqui, a gente vai considerar que esse é um sistema e um circuito subamortecido. Ele tem essa cara aqui, ele vai sendo atenuado lentamente. Ou seja, seu delta é menor do que zero. Com esse delta sendo menor que zero, a solução da EDO vai ter esse formato aqui. Um alfa mais ou menos beta j. Essa raiz aí, eu vou chamar de ômega zero, para ficar mais simples. Esse ômega zero é a frequência natural do circuito. Bom, então, essa daqui foi a solução apenas da equação auxiliar. A gente sabe, então, que a EDO vai ter uma solução nesse formato aqui. Então, para facilitar, já resolvendo a EDO e aplicando condições iniciais, essa daqui vai ser a solução da EDO. Lembrando, esse ômega zero é a frequência natural, que tem esse formato aqui. Bom, um outro conteúdo na engenharia elétrica que apresenta uma grande presença de números complexos é a impedância. Mas o que é a impedância? A impedância elétrica, ou simplesmente impedância, é a medida da capacidade de um circuito a resistir ao fluxo de uma determinada corrente elétrica quando se aplica uma certa tensão elétrica em seus terminais. Assim, a impedância é expressa em ohms, sendo ela a razão entre a voltagem aplicada e a corrente. E, em corrente contínua, a impedância corresponde à resistência. Já em corrente alternada, a impedância corresponde à função da resistência, capacitância e indutância. Isso porque indutores e capacitores acumulam tensões que se opõem ao fluxo de corrente. E essa oposição é chamada de reatância indutiva nos indutores e reatância capacitiva nos capacitores. A fórmula que representa a reatância capacitiva é essa daqui, x de c igual a j vezes 1 sobre ômega c. E a reatância indutiva é xl igual a j ômega l. Para representar melhor a relação da impedância com ambas as fórmulas, utiliza-se esse gráfico daqui. Ele põe praticamente as reatâncias na forma vetorial, de forma que a impedância resulte na resistência mais J vezes XL menos XC. Vamos realizar um exercício. O exercício diz o seguinte: a resistência de uma bobina é de 150 ohms e sua indutância é de 1,1.4 Henry. A bobina é ligada a uma rede elétrica com tensão de 325 volts e a frequência de 50 Hz. Encontre a expressão que a corrente da bobina em tempo na função tempo t. Primeiramente, calcula-se a frequência, que é igual a 3,14.16. Depois, calcula-se a impedância, que é, como visto naquela fórmula, que impedância é igual a resistência, 150, que é o que dá na questão, mais J vezes 1,4 Henry vezes 314, que é o ômega. Bom, então, na forma de fasores, que é um conteúdo que praticamente utiliza o módulo e a fase, de forma que o módulo da impedância é esse daqui, e a fase é essa daqui. Assim, a corrente máxima e o defazamento da corrente são I é igual a 325 sobre 467, dando 0,669, vindo da lei de Kirchhoff, que diz que a tensão é igual a resistência vezes corrente. E a fase é igual a 0 menos 1,2421. De forma que a expressão que define a corrente em função do tempo é I de t igual a 0,069 vezes seno de 3,14.16t menos 1,24.21.